os encontros. A ordem foi que nós passássemos lição para vocês, mas eu não vou passar não, tá? Vocês estudem as lições dos outros colegas, tá bom? Muito bem. Para evitar o efeito de espelho infinito, não compartilhe a tela inteira nem a janela. Em vez disso, compartilhe apenas uma guia. Muito bem. Bem, vamos lá. Pessoal, vamos começar então a nossa correção? Ó, Hobbes. Aqui é o livro que vocês não pegaram ainda. Seria legal que vocês anotassem a página aí, página 7. O Ian está acompanhando corretamente pelos livros da plataforma, né? É isso, né? Você não está mentindo para mim descaradamente. Eu não sou Netflix. Não. Bem, Hobbes identifica dois estados em que o homem subsiste, né? Primeiro, o estado de natureza, em que ele é livre, mas é ameaçado o tempo todo, e o estado de sociedade, em que ele entrega o poder para um soberano, para que esse soberano garanta a sua segurança, tá? Quais são eles? Então, estado de natureza e estado de sociedade, certo? O estado de natureza, busca desenfreada da satisfação das paixões. Todo mundo quer ser feliz, primeiro. Segundo, o homem é naturalmente mau. Terceiro, o homem é lobo do homem. Quarto, se ele for deixado livre, ele vai roubar e matar para ter a satisfação das suas paixões, né? Tá certo? Então, é uma situação de caos. Estado de natureza, busca da satisfação, situação de caos, o homem é lobo do homem, todos são inimigos de todos. Aí no estado de sociedade, ele entrega o poder para alguém, e esse alguém, através do medo, vai fazer com que, é o Leviatã, né? Vai fazer com que haja uma organização da sociedade. E aí o caos é substituído pela organização, tá? Depois, a segunda questão diz: por que o medo é importante para o pensamento de Hobbes, né? O medo é que nos leva a evitar a guerra de todos contra todos, né? O sentimento de insegurança que a guerra de todos contra todos nos traz, tá? E aí o ser humano abre mão da sua liberdade plena, dando o poder para apenas um se manter no estado de natureza, tá? Para que ele possa, então, o Estado possa vigiar e controlar a todos. Então, o Hobbes, ele se baseia realmente naquilo que é o ser humano, né? O ser humano é mau, sem vergonha, safado. Terceira, por que se pode afirmar que as ideias de Hobbes sobre o contrato social desmistificam a concepção de que os indivíduos submetidos a um governo absoluto são suas vítimas? Porque o poder, no caso de Hobbes, parte do próprio povo para o soberano. É de baixo para cima. O Estado absolutista é um ato voluntário dos indivíduos. Só isso já responde, né? As pessoas, então, para sair do estado de caos, para sair do estado de desorganização, de insegurança, de guerra de todos contra todos, abrem mão da sua liberdade voluntariamente, tá? Então você troca liberdade por segurança, porque não adianta nada você ser livre e estar morto, né? Aí depois tem um texto, eu vou ler esse texto e peço em nome de Jesus Cristo que vocês me acompanhem. É um trecho do Leviatã, É o Thomas Hobbes escrevendo lá no século XVI, XVII, né? Então, Thomas Hobbes escrevendo lá na Inglaterra, o governo de Henrique VIII. Que sofrimento, né? Aliás, muito sofrimento. Vamos lá. Cadê eu aqui? Estou aqui. Pronto.
Ele diz o seguinte: o fim último, a causa final e desígnio dos homens que amam a liberdade e o domínio sobre os outros. Então ele já está fazendo uma consideração aqui, ó, tá? Os homens amam a liberdade e querem mandar nos outros. Ao introduzirem aquela restrição sobre si mesmos, que é o governo absolutista. Ah, meu Deus do céu, a gente entra na aula logo. Vamos lá. Que é o governo absolutista, então, né? Viver nos estados, estado, no caso, o estado absolutista, né? É o cuidado com sua própria conservação e com uma vida satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra, a guerra de todos contra todos, que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os ao papel do medo, ó, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e respeito às leis da natureza. Segundo parágrafo. A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões de estrangeiros e das injúrias uns dos outros, o homem é muito filho da puta, garantindo-lhes, assim, uma segurança suficiente para que, mediante o seu próprio trabalho, né? Mediante o seu próprio labor, e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos. Agora ele vai dar a solução, ó. É conferir toda a força e poder a um só homem, o rei. Tá vendo? Ou uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. Então, de alguma forma, ele também defende o parlamento aqui, né? O que vale a dizer? Designar um homem ou uma assembleia como representante das pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa a sua pessoa praticar ou levar a praticar em tudo que dizer respeito à paz e à segurança comum. Agora, a segunda parte aqui. Todos submetendo as suas vontades à vontade do representante. Então, ele está justificando sempre o absolutismo, né? E as decisões, e as suas decisões, a sua decisão, né? As decisões plurais, a decisão individual do soberano ou da Assembleia. Isto é mais do que consentimento ou concórdia, é a verdadeira unidade de todos eles, numa só pessoa, realizada por um pacto, realizada por um pacto de cada homem com todos, é o contrato social, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cede e transfiro o meu direito de governar a mim mesmo a este homem ou a esta assembleia, com a condição de transferires a ele o teu direito, autorizando de uma maneira semelhante suas ações. Então, a sociedade inteira concordando com isso. Feito isso, a multidão unida numa só pessoa chama-se Estado, em latim, civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal, ó, é o rei, ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, a nossa paz e defesa. Puxa saco mesmo. Pois, graças a essa autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é conferido o uso de tamanho poder e força que o terror, de novo medo, né? Assim, inspirado, o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz de seu próprio país e da ajuda mútua contra os estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado. O Estado sou eu, como dizia Luís XIV, né? A qual pode ser assim definida. Uma pessoa, o rei, ele está definindo o rei, ó, uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos, foi instituída por cada um como autora.
essa pessoa, usar a força e recursos de todos para assegurar paz e defesa comum. Muito bem. Explica as expressões restrição sobre si mesmo, mísera condição de guerra. Né? Então, para começar, restrição sobre si mesmos. Privação da liberdade e submissão ao Estado. A mísera condição é a guerra de todos contra todos, né? Então, situação em que vive o homem em estado de natureza, já que o homem é lobo do homem. Depois, a número 2, leia o trecho. Então, vamos ler o trecho de novo. Dessa razoável disputa, quem está falando isso aqui? Maria Isabel Limonge falando sobre Hobbes. Vamos lá. Dessa razoável disputa segue-se ser também razoável desconfiarmos dos outros homens, isto é, a desconfiança é uma paixão que se explica pela circunstância de uma disputa. Quando você está disputando alguma coisa, o outro é seu concorrente. E aí você desconfia dele. E da desconfiança justifica-se o comportamento de nos anteciparmos ao ataque, atacando, né? Garantindo-nos com todos os meios disponíveis contra um ataque. Assim, nessa circunstância, é razoável que nos antecipemos, procurando antecipar, aumentar ao máximo o nosso poder de resistir a um ataque. Muito bem. Aqui, mais uma vez, vale lembrar, Hobbes não quer dizer com isso que os homens ajam efetivamente assim, mas que, numa situação de igualdade, é razoável que os homens se comportem dessa maneira, né? Já que o mais fraco mata o mais forte, né? Essa inferência justifica que nos comportemos de igual maneira a fim de nos precavermos, o que, por sua vez, justifica o comportamento do outro na mesma direção. Se eu estou me precavendo contra o outro, se eu desconfio do outro, o outro está se precavendo contra mim. Professor. A lógica da guerra está instaurada. Professor. Oi. A Isabela quer entrar. A Isabela quer entrar. Claro. Já vai. Pronto. Tá na mão. Obrigado por ter me avisado. E vamos mandar a listinha de presença para cima. Vamos voltar para cá. E aí ele nos diz o seguinte, o Thomas Hobbes, olha que bacaninha o que vai aparecer aqui. Qual seria a principal causa de vivermos em situação de guerra no estado de natureza? A desconfiança em relação ao outro. Ponto. Acabou. Porque numa situação de igualdade, eu sei que o outro pode me atacar, não tem quem me proteja, eu me preparo para atacar o outro. Ora, a guerra preventiva, isso só pode ser impedido, segundo Hobbes, com a presença do rei absoluto. Nas palavras da autora, Hobbes não quer dizer com isso que os homens ajam assim. Na sua opinião, que dados da realidade comprovam que os seres humanos agem de forma violenta? Pô, a sociedade competitiva e o José Luiz da Atena, né? Numa sociedade extremamente competitiva, não tem jeito. É que nem aquele videozinho que a Camila me passou do Adolf Hitler xingando o pessoal os concorrentes, os japoneses, que não deixaram ele entrar na faculdade de medicina, né? Então, achei sensacional. O que acontece, pessoal? Numa situação de extrema concorrência, você pensa em soluções desesperadas, tá? Se eu puder, sei lá, né? Envenenar um laxante a caixa d'água da casa dos japoneses todos no dia do vestibular, né? Isso é válido. Não é válido, pelo amor de Deus. Tá? Só no estado de natureza, né, que aconteceria isso. Então, a desconfiança de uns contra outros. Eu fui fazer lá um negócio lá no brinquedo, que era premiado, era só japonês. Só japonês. Japonês. E agora vem vindo os chineses, cuidado. Bom, observe a imagem e leia o trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, né? Então, isso aí era um movimento que teve o Dia do Abraço, não sei se vocês acompanharam, né? Várias pessoas na rua
com uma plaquinha, quero um abraço de graça. E aí as pessoas iam lá e abraçavam essa pessoa, né? Eu fui nesse dia, ninguém me abraçou. Bom, estou preso à vida e olhe meus companheiros. Estão taciturnos, né? Tristes, mas têm grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas, tentando mostrar que o homem não é naturalmente ruim, né? Que o homem também pode ser naturalmente bom. É a visão do Rousseau, que vai vir depois. Aqui, ó, a visão do homem é lobo do homem, né? É a visão de Hobbes, é uma visão pessimista, tá? Agora, aqui nós temos uma foto e um pequeno poema, aqui, um poema do Drummond de Andrade, que nos fala sobre a bondade do homem, né? É possível enxergar os outros como companheiros e não apenas como concorrentes ou inimigos, tá? Nós vivemos uma sociedade extremamente competitiva que nos leva a achar que o outro é nosso concorrente, mas talvez não seja assim o tempo todo, né? É possível ter solidariedade, empatia. Aí vemos a questão número 4. Ao mesmo tempo que, no mundo marcado pelo hipercapitalismo, né? Hipercapitalismo, cresce a competitividade entre os indivíduos, também é crescente a quantidade de pessoas que se engajam na luta por uma sociedade de paz e solidariedade, de empatia, de aceitação. Hoje, por exemplo, é dia do orgulho LGBTQIA+. Hã? Já colocou mais uma letra. LGBTQIA+. Hã? Tem mais uma letra agora, mais um P agora. P? Eu não sabia. Então, hoje é dia do orgulho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Enfim. Mas é um dia importante, por outro lado, para nós entendermos a ideia da aceitação, a ideia de respeitar, a ideia de querer o bem do outro, independentemente de qualquer condição, de qualquer coisa, tá, pessoal? Não é porque o outro é diferente que a gente não deve... Eu só acho que estou fazendo muita alcançar com isso. Estão exagerando em algumas coisas. É que esses grupos são doidos para uma bandeira, né? Mas deixa eles, né? Deixa eles. A violência ainda é muito grande contra esses grupos. Também as violências étnicas, também essas violência contra animal, violência, enfim, tem uma série de pessoas que encaram até mesmo o consumismo exacerbado aí como uma violência e combatem isso. Combatem e querem respeito, e querem, enfim, aumentar, né, digamos assim, o grau de respeito. Aí é uma questão opinativa, né? Há motivos reais para acreditarmos que um dia a paz vai se sobrepor à violência? Veja só. Aí, pessoal, há uma ideia, aí vai de cada um, né? Provavelmente vocês, mais jovens, deverão achar que sim, né? Tendencialmente, talvez possam achar que sim, que há sim a possibilidade da humanidade se qualificar mais, né? Da humanidade ser melhor. Já, se vocês forem conversar com pessoas mais velhas, na minha idade, por exemplo, nós já perdemos completamente a esperança de que a humanidade possa melhorar. Para nós, para pessoas da minha idade, geralmente, tirando o Dalai Lama e tal, geralmente, ter descido das árvores foi um erro, né? A humanidade é um tremendo erro, e o planeta Terra vai dar um jeito de expurgar a gente daqui, tá? E fazer com que o planeta se livre de nós, né? Então, aqui é uma resposta pessoal. Quem acha que sim, justifica. Quem acha que não tem jeito, não justifica. Bom, tem uma leiturazinha complementar aqui, ó, bastante longa, que pergunta: o autor do texto escreve que poderíamos apostar que também o crime tende a diminuir com o progresso
mundial, material e político da sociedade. A teoria é a seguinte: quanto menos miséria, menos violência. Isso seria certo, teoricamente, mas quando você olha para uma sociedade como a norte-americana, por exemplo, não é isso que você vê. Embora seja uma sociedade que consiga atender aos interesses materiais da maior parte da população, há ondas de violência e de consumo de drogas, e gente entrando armada em shopping e atirando, enfim, ainda há uma grande violência, né? Tá? Então, há um problema nisso aí. Bem, o autor afirma que em estudos com outros primatas, né, não o homem, a violência pode ser reduzida se depender do meio, que não é uma condenação genética. Você não nasce violento. Essa é a ideia. Além disso, faz comparações históricas entre o passado e o presente da humanidade. Além de concordar, os alunos podem apresentar sob outro ponto de vista, né? Pode apresentar um outro ponto de vista. Não, o homem é naturalmente mau, Hobbes está certo, pronto. Um dos argumentos é a utilização de armas de destruição em massa, um grande investimento militar, terrorismo, tá? A reação violenta ao terrorismo, mostrando que o homem é, sim, naturalmente violento, naturalmente sacana. Então, de novo, duas respostas aí são admissíveis, tá? Aqui, pessoal, quando nós voltarmos das férias, vocês provavelmente, né, já estarão com o livro, e nós vamos atacar as aulas 39 e 40, mais um contratualista, agora o John Locke. Eu só queria chamar a atenção para essa pintura, né? Que nós já vimos uma pintura assim, lá quando estudamos a Revolução Mexicana, o muralismo, né? Muralismo, aqui, ó. Diego Rivera, tá vendo? Frida Kahlo distribui armas, né? Então, prestem bem atenção nessa tendência estética que é o muralismo. Muito bem. Com isso, penso termos encerrado o nosso encontro de hoje. Volto a dizer, amanhã não teremos encontro, né, por conta do conselho de classe de vocês. Aqueles que ainda querem uma nota que não seja abaixo de 5 no segundo bimestre, mandem os relatórios da EPA para mim, tá? Até o final do dia de hoje, e amanhã, durante o conselho, eu entrego as notas, por favor. Nem que sejam só alguns relatórios, não precisa entregar tudo, né? O suficiente para eu ter de onde tirar nota. Tchauzinho e até quarta-feira. Landim, que é isso, Landim? A câmera do Landim estava aberta, eu fiquei vendo o dedo do Landim. Não vou dormir à noite. Tchau, gente.